Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aí a mais um estudo pelo Amigos do Caminho, continuando aí, né, o estudo do livro Nosso Lar, né, que nós temos feito aí com muito carinho, com muito amor, e pedindo a Jesus que possa, né, nos abençoar, nos instruir, nos ajudar nessa caminhada. Lembrando aí que a gente está com o objetivo de estudar, né, essa obra do André Luiz, né, que veio aí através das mãos iluminadas do Chico, né? Tá aqui o livrinho, ó, tá invertido aqui o nome, mas né, o Nosso Lar, né, com a imagem lá do filme, né? E quem não tem, né, recomendo muito esse livro. É uma obra fantástica que dá pra gente uma visão da espiritualidade, da vida depois da vida, né, como diria o próprio André Luiz. E a gente está aí, né, estudando essa obra fantástica. Boa noite aos que estão chegando, aos companheiros, aos amigos, né? Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver aí com as melhores vibrações do seu amor, né? E da sua força, da sua paz. No capítulo de hoje nós vamos para o capítulo 15, né? Nós estamos estudando com o título A Visita Materna, né? Esse capítulo aí vai passar depois da conversa do André Luiz com o Clarencio, né? Recapitulando um pouquinho. O André Luiz ele sai para poder pedir um trabalho ao Clarencio, né? Ele estava interessado ali em ter um trabalho no campo da medicina, no Nosso Lar, né? Ele queria ajudar lá como médico. E aí o Clarencio vai demonstrar para o André Luiz que ele ainda não está pronto, né, para ser médico em Nosso Lar, né? Apesar de ele ter sido um ótimo fisiologista, né, como diria o próprio Clarencio, ou seja, um ótimo anatomista, um ótimo cientista médico, faltava a ele ainda certas características, né, para o desenvolvimento aí, né, dos valores da medicina plena, né? Ó, tá dando até um brilho aqui, desculpa, gente. Isso aqui é reflexo da luz aqui da casa aqui, né? E aí, né, nós vamos encontrar o André Luiz, deixa eu só arrumar aqui, né? Nós vamos encontrar o André Luiz, né, num momento um pouquinho diferente, aonde ele vai, né, junto com os amigos espirituais, junto com o Clarencio, com a sua equipe, né, ele vai fazer aí o seu projeto, né, de ser um aprendiz da espiritualidade, né? O André Luiz ele vai, né, se colocar ali como alguém que está aprendendo ainda, né? Eu estou tentando achar onde esse brilho aqui dessa lâmpada aqui de casa que não atrapalhe tanto o estudo, tá? Assim acho que está um pouquinho melhor, está brilhando muito, mas está um pouquinho melhor, né? Então, pessoal, né, vamos continuar aqui, a gente vai fazer a leitura e vai comentando aos poucos, tá? Fiquem à vontade aí, para a gente poder ir trocando umas figurinhas aí sobre o tema, né? Capítulo 15, do livro Nosso Lar, A Visita Materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortável. Então, nesse momento que nós vamos, né, mais uma vez, notar a transformação do André Luiz, que está acontecendo aos poucos. Ele mesmo percebe que se fosse em outro momento, em outra situação, né, a forma como o Clarencio falou com ele, que foi uma forma extremamente amorosa, né, teria para o André Luiz ali um cunho de agressividade, de violência, né, do ponto de vista do entendimento dele. Porque o Clarencio convidou o André Luiz a recomeçar o aprendizado, né, para que ele pudesse se gabaritar ali ao trabalho do bem. Lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado, né? Então ele já está modificando. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Interessante isso, né? Então a vida material muitas vezes adormece as faculdades, as qualidades superiores do nosso espírito, né? Não porque a vida material seja ruim, e sim porque, né, com as suas preocupações, com as suas provas, com as suas dificuldades, a vida material acaba nos colocando num estado muito próximo do sono, né? A gente está lá meio que sonhando, meio dormindo, meio acordado, né? Sem estar no controle da nossa intimidade espiritual. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana não poderia, em hipótese alguma, ser levada à conta de brincadeira. Interessante, né? O André Luiz ele percebe no mundo espiritual que a nossa vida aqui, esse momento que nós estamos vivendo, não é um momento para perda de tempo, um momento para a gente brincar, né? É um momento para que a gente possa ter construções com vistas ao nosso futuro, a nossa realidade espiritual. Deixa eu abrir a porta aqui para um gato aqui.
Vai, Banguela, você quer sair, né? Vai lá. Vai fora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Voltando, gente, um gato quer entrar, o outro quer sair, é assim. Quando um não quer entrar, o outro quer sair, tá bom. Né? Mas continuando aqui, o André Luiz está percebendo, né, que a realidade espiritual é muito mais ampla e muito mais séria do que ele imaginava, e que a nossa vida aqui de encarnado é muito importante, não é uma brincadeira. Nós não estamos no plano físico a passeio, nós não estamos vivendo aqui nesse mundo maravilhoso, né, por acaso. Considerando, né, a importância da encarnação na Terra, surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então, o André Luiz ele reconhece o estado dele de necessitado, que é um primeiro passo, para ele poder se transformar, para ele poder se melhorar. O reconhecimento das nossas limitações é o caminho para a nossa cura, para a nossa mudança. E ele percebe que ele estava ali no nosso lar na condição de alguém que estava sendo socorrido, ajudado. Que ele mesmo, enquanto indivíduo, ele não tinha méritos que lhe permitissem exigir qualquer tipo de situação ali. O André Luiz estava ali socorrido, como ele mesmo diz no capítulo anterior, através da caridade. Num ato de bondade alheia que ele estava sendo ajudado. Claro que a gente sabe que tem intervenção de amigos e de pessoas que o amam, como tem em todos os casos, inclusive da nossa vida. A gente sabe que uma das leis da natureza é que um grande amor possa vir em socorro de um amor menor. Então a gente tem muitos amores aí que cuidam da gente aí pelas jornadas do infinito. Passei dias entregues a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. André Luiz queria voltar para casa, a casa dele no plano físico. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado a satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Então o André Luiz, morto de vontade, morto literalmente, morto de vontade de retornar ao lar, a casa dele enquanto encarnado, ali onde ele viveu, aquela coisa toda, mas ele sabia que se a espiritualidade não tinha nem falado sobre aquilo com ele ainda, é porque de certa forma ele não estava pronto, ele não estava preparado, não seria oportuno, não seria bom ele ir ao lar dele. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu, porém, estava na fase do recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Então, o André Luiz estava num momento reflexivo. Então, entre aquela conversa do André Luiz com o Clarencio, passam-se muitos dias, talvez semanas, até meses. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Então o Lísias chega lá no quarto do André Luiz, onde ele está internado lá no Ministério do Auxílio, lá no Parque Hospitalar, e ele fala assim: tem alguém aí te procurando, chegou alguém aí atrás de você. Aquela fisionomia alegre e aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. A mãe do André Luiz estava indo lá visitar ele sentiu, ele percebeu. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. É o momento do reencontro da mãe do André Luiz com ele. Eles que estavam separados aí pela morte, pelo tanto tempo, eles vão se encontrar no mundo espiritual. Que fantástico, Isso aí pra gente também é um grande consolo, esse momento de reencontro aqui. Não posso dizer o que se passou então. Sentia-me criança, como nos tempos em que imbricava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes. Apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela que me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho,
não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Então aqui nós vamos ver nesse momento fantástico no qual André Luiz reencontra com a mãe dele no mundo espiritual. Né? Lembrando que a mãe dele é um espírito, uma condição espiritual muito acima dele. Né? Tanto que ela nem vivia em nosso lar, ela vivia numa esfera superior ao nosso lar, né? Numa realidade espiritual que estava além do nosso lar. Né? E ela veio visitar o André Luiz ali. Né? E é interessante que ela vem com a forma que ela tinha naquela época, que ela era a mãezinha dela. Aqui, ó. Em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve. Já deu colinho para ele, né? Confortando-me à luz das santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado no porto mais seguro. Né? Não te emociones, a alegria quando excessiva costuma castigar o coração. Ela está falando para ele sobre o excesso, né? Porque normalmente a gente, quando a gente está muito alegre, muito feliz, a gente tem que desequilibrar, né? Então o André Luiz podia até passar mal lá de tanta emoção, né? E os espíritos, eles ensinam, né, que todo sentimento deve ser tratado com o quê? Com equilíbrio. João, tá ligando para você aí. Né? Todos os sentimentos têm que ser tratados com equilíbrio. O André Luiz estava prestes a desequilibrar ali, de tão emocionado que ele estava. Então ela puxa ele, fala: vamos equilibrar aí, meu filho, calma, né? Aquela calma, né, para botar as coisas no lugar, aquela coisa toda. Aqui, ó. Aqueles minutos, desculpe, a presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procurava detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas no rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as pequenas mãos queridas, sem conseguir articular frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Então nós vamos notar aqui, né, que a condição espiritual da mãe do André Luiz está muito melhor do que a dele. Né? Ela é um espírito equilibradíssimo, um espírito iluminado. Né? Então, assim, ele faz ali, a gente vai perceber que ele está, tipo assim, quando eu vi ela pela última vez, eu carregava ela no colo, né? Ela estava lá frágil, mas agora ela estava numa posição de equilíbrio e ele estava na posição de fragilidade diante dela. Né? Como os papéis vão se alternando, né? Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Interessante, né? Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Isso é uma lição para a gente. Identificando ali a ternura de todos os tempos, senti que se me arraivavam as chagas terrenas. Ah, como é difícil alijar os resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvi os conselhos salutares de Clarencio, as observações fraternais de Lísias para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal com que se abrigam velhas feridas. Olha só, né? Então, quando o André Luiz, olha uma das coisas que impede às vezes o contato com alguém que desencarnou, né? Então, o André Luiz, ele fala assim, olha, eu já tinha sido avisado para não ficar remoendo, para não ficar falando de dor, de lamentação, né? Mas foi só a mãe dele chegar, o que o André Luiz vai começar a fazer? Observe aqui, ó. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim
preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que a minha genitora deveria continuar como repositório das minhas queixas e males sem fim. Ou seja, ao invés do André Luiz, ele receber aquilo como uma dádiva divina, ele aproveitou da presença da mãe e voltou ao comportamento mental do reclamão, daquele que sofre, daquele que, coitadinho, mamãe está aqui, voltei a ser o coitadinho diante dela. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Seria o nosso grande desafio no Além Túmulo ser a saudade, as lamúrias, saudade daqui de tudo? Na verdade, equilibrar, Edu? Acho que a questão do André Luiz aqui é que ele descambava, para o desequilíbrio nesse campo. A saudade bem equilibrada é tranquila, a mãe dele sentia saudade dele. Só que a lamúria, a reclamação, o vitimismo, que era algo que tem que ser suprimido, que era aquilo que os espíritos tinham avisado ele. Fala assim, para com isso, André Luiz. Lembra daquela conversa com o Clarencio? Que ele fala assim, falar do mal é revivê-lo? Então, assim, o Clarencio, ele vai ensinar o André Luiz a o quê? Se dispersar das suas lamúrias. Só que quando a mãe dele aparece, o André Luiz retrocede, mentalmente, no sentido em que ele volta aos antigos hábitos, que é o que ele está falando aqui. O hábito que ele tinha de usar a mãe dele como sendo o escape mental, de todas as questões que ele tinha aí na intimidade, todos os desequilíbrios dele. Aqui, Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos acogincavam-me de quando em quando mais estreitamente ao coração. Falou carinhosa a mãe dele. Filho, não ignoro as instruções que nosso generoso Clarencio te ministrou. Ou seja, ela sabia da necessidade do André Luiz. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Ela está puxando ele para cima. Ela está reeducando o André Luiz. Olha aqui, na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Ou seja, ela mesma fala que talvez ela fosse excessivamente o quê? Protetora, passava a mão demais na cabeça, Então ela está ali para se equilibrar, ela já está lutando contra aquilo, Olha só, tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se for a melhor criatura do universo. Mas esta atitude, presentemente, não se coadunam com as novas lições de vida. Então ela fala assim, a vontade dela é pegar o André Luiz, pôr no colinho e falar, tadinho do meu filhinho. Você é uma vítima de tudo e de todos, vou te proteger e te dar beijinho. Mas aí o que ela fala? Fala assim, isso é o que tem uma parte de mim que quer fazer isso, mas está errado. Agora nós temos outras lições de vida, nós temos que passar para frente. Nós não podemos ficar presos nessa lamentação inútil, não. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Então, eu convido o André Luiz a se reequilibrar. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelo pranto que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Olha só que interessante, Então, se ela não é a primeira a sofrer com a perda, com a distância daqueles que amam, e ele não é o primeiro, que errou e que quer reparar. Existem muitas pessoas no mesmo estado que eles, E a dor, as dificuldades pelas quais que eles passaram, não são troféus, são oportunidades, são a porta aberta, convidando eles para mudar. Então, toda dor,
toda dificuldade, toda prova, toda situação que a gente passa na nossa vida, muitas vezes é uma porta aberta para a nossa renovação, para a nossa transformação, para a nossa modificação de caminhada. Ela está dando uma lição no André Luiz. Né? Na verdade é que o André Luiz também quis ser um obsessor dela, tentando puxar ela para o comportamento que ela tinha antes. Né? E ela, não, né? Vamos não. Aqui, ó. A fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Essa é uma frase do que o Leão gosta muito, que ele fala assim, somente quem já chorou pode enxugar e consolar a dor alheia. Quem chora sabe consolar aquele que chora. Quem cai sabe entender aquele em queda. Então as nossas fragilidades, os nossos erros, não são motivo da gente ter dó da gente. São ferramentas para o nosso crescimento espiritual com vistas ao que é o trabalho edificante no bem. Então, quando nós nos deparamos com um erro, com a fragilidade, com a falha que a gente carrega, quando a gente percebe, né, que a gente tem tantas dificuldades, tantas questões ainda a serem trabalhadas, né, o que isso serve? Para nos ensinar a compreender e a entender os nossos irmãos que vão passar por nós e vão ter situações semelhantes. Né? Enquanto eu olho para o meu irmão cheio de defeitos, eu volto para mim mesmo e penso, nossa, eu falho como ele. Assim como para ele é difícil, às vezes, vencer um vício, vencer uma dificuldade, para mim também é difícil vencer determinados aspectos da minha intimidade, que eu ainda preciso trabalhar e que eu ainda não dou conta, ou que eu ainda não quero. Né? Então, a compreensão que nasce da dor é o objetivo dela. Né? Então, para que eu sofro, para que às vezes eu sinto dor? Para me ensinar a ser mais humano, mais compreensivo. Palavra aqui da mãe do André Luiz. Né? Lágrimas e úlceras constituem o processo da bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Ou seja, as lágrimas, as dores que a gente passa, dilatam o nosso sentimento. A gente começa a ficar mais sensível ao próximo, a gente começa a prestar atenção na dor alheia, porque a gente sabe como é que é sentir dor. Né? Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertira solene, minha mãe prosseguiu. Né? Olha só, então o André Luiz já voltou, tipo assim, nossa, é mesmo, tem que mudar meu comportamento. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? E é assim mesmo, né, gente? A gente está, às vezes, num momento muito bom, às vezes a gente tem um minuto de folga e a gente usa esse minuto de folga para reclamar, para chorar, para brigar, para agredir, para revoltar, né? Às vezes você tem 5 minutos com a pessoa que você ama e você usa esse tempo de maneira desequilibrada, você usa esse tempo para reclamar, né? Você usa esse tempo para poder promover desequilíbrio, né? Nós usamos, né? Aqui, ó. Regozijemo-nos, meus filhos, e nos alegremos e trabalhemos incessantemente. Modifica a tua atitude mental. Conforta-me a confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemos agora com o grande e sagrado amor divino. Então a mãe do André Luiz dá uma puxada nele. Né? O que ela faz enquanto espírito equilibrado? O André Luiz tenta baixar a vibração, né? Tenta entrar na onda da lamentação, do sofrimento, do coitadinho de mim, me dá colinho mamãe. Né? Ela começa a querer fazer isso, mas ela não. Né? Ela, enquanto espírito mais equilibrado, fala, não. Né? Até que eu queria, viu, meu filho? Até que eu queria pegar você no colinho, fazer carinho na sua cabecinha, falar que, né? Ela fala que queria te erigir um trono, né? Mas não pode. Pode não. Né? Isso não é amor, isso é desequilíbrio. O amor verdadeiro é o que? O amor sagrado, o amor divino, o amor em equilíbrio, né? O afeto profundo que une os corações dele. Não esse amor que transforma o outro, né, numa vítima, né? Que transforma o outro ali em alguém que você tem que ter dozinha dele, tadinho, filhinho da mamãe, né? Não. Né? Aquelas palavras divinas me despertaram. Guardava a impressão de que fluidos vigorosos partiam do sentimento materno, vitalizando o meu coração. Né? Então o amor transfere energia. Né? A mãe do André Luiz, naquele momento, ela estava transferindo energias de amor, energias de luz, energias de carinho para o coração do filho dela, para o André Luiz. Né? Para quem está chegando agora, gente, nós estamos estudando aqui o livro Nosso Lar, né? Do nosso querido Francisco Cândido Xavier, psicografado por ele, né? De autoria do amigo espiritual André Luiz. Né? Nesse livro aqui o André Luiz conta, né, da chegada dele no mundo espiritual, né, na colônia espiritual Nosso Lar,
né? E aqui nós temos um momento do reencontro do André Luiz com a mãe dele no mundo espiritual, né? Onde a mãe dele, que é um espírito muito equilibrado, muito iluminado, cheio de amor, né? Vai pela primeira vez encontrar com o filho querido, né? E o André Luiz, naquele estado ainda de espírito ainda necessitado, espírito ainda muito preso à matéria, né? Ele começa a querer entrar numa onda de lamentação, de coitadinho de mim, ai meu Deus, aquela coisa toda, e a mãe dele vai lá e corta. A relação agora é outra, né? Olha só, minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Então nós terminamos o capítulo. Dá pra gente começar a conversar um pouquinho a mais também, tá, gente? Então, assim, quem quiser perguntar qualquer coisa, puxar aí o tema dentro daquilo que o capítulo propõe, né? Mesmo que saia um pouquinho, não tem problema, né? Então, algumas reflexões aqui são interessantes pra gente ter aí acerca do André Luiz e da mãe dele, né? Primeiro, eu acho que a coisa mais fantástica é essa visão do reencontro, né? Eu acho que todos nós temos saudade de alguém, todos nós que amamos alguém que já foi para o mundo espiritual, né? Não podemos deixar de nos sentir consolados quando a gente vê o relato do André Luiz, dessa possibilidade do reencontro, que é uma coisa que a espiritualidade amiga fala sempre para a gente, né? E é interessante que a mãe do André Luiz, né, a conversa deles vai continuar no próximo capítulo, semana que vem, né? E eles vão continuar essa conversa, né? Elas vão falar da família dele, da esposa, dos filhos, dos outros filhos da mãe dele, do pai dele, né? Nós vamos entrar na semana que vem e ela vai trazer muitas lições interessantes nessa área para o André. Mas uma coisa para a gente poder pensar, né, é que aqueles que nós amamos, né, estão sempre ao nosso lado. A mãe do André Luiz, ela não estava presente ali, vamos dizer assim, ao alcance da visão, do toque dele, né? Mas a gente vai notar que desde o primeiro capítulo do livro ela é uma referência constante, né? Nós vamos notar que a mãe do André Luiz foi quem pediu a ajuda da espiritualidade para ele. A mãe do André Luiz, que com os méritos espirituais das quais ela era detentora, né? Ela pediu ajuda, ela intercedeu, ela pediu ajuda para aquele filho muito amado e pediu com equilíbrio, né? E trabalhou com equilíbrio, né? Ela mesma foi lá, mas ela fez por merecer, né? E é interessante a gente fazer um paralelo aí com a dona Idalina, que é a mãe do último capítulo, né? Do penúltimo capítulo, né? Porque no penúltimo capítulo do livro, no capítulo 12, se não me engano, nós vamos ser levados lá ao Clarence, está lá a Idalina, né? Que o Chico depois fala o nome dela, a senhora, e o André Luiz. E a dona Idalina, que era uma senhora, né? Que estava lá no nosso lar, ela também queria ajudar os filhos dela, né? Ela queria ajudar a família, ela foi lá pedir ajuda para o Clarence para ajudar a família dela, ou seja, ela foi lá interceder, né? E quando ela chega para interceder, o Clarence fala para ela: o que você deu? Quanto tempo de trabalho que você está aqui? Há 6, né? Você está aqui há 6 anos no nosso lar. Ela tinha poucas horas de trabalho em favor do próximo. Ela tinha pouco movimento de si no campo do amor. E aí o Clarence vai falando para ela: eu te coloquei ali no Ministério do Auxílio, eu te coloquei ali nos registros do Ministério da Comunicação, eu te coloquei ali para atender os necessitados, eu te coloquei naquele outro lugar, eu te coloquei. E todos eles ela foi abandonando. Cada lugar de trabalho que o Clarence colocava a companheira, ela abandonava. Porque ela não queria conviver com ninguém. E aí depois ela foi pedir para ajudar a família dela, e ela não tinha nem o que oferecer enquanto trabalho, né? 304 bônus horas, isso aí, em 6 anos. Né? Ela não tinha feito amizade com ninguém, né? Porque a amizade ajudaria ela, né? Então ela não tinha condição de ajudar. O Clarence fala assim: o que adiantaria você estar lá perto dos seus filhos? Você ia comparecer diante deles como uma paralítica. Você seria mãe paralítica, né? Ou seja, ela em espírito do lado dos filhos dela ia ser incapaz de fazer qualquer coisa, né? E a mãe do André Luiz, não, ela trabalhou, ela agiu, ela fez amizade, tanto é que o Clarence era amigo dela, os meninos do nosso lar eram tudo amigo dela, né? Então quando ela movimentou para ajudar o André Luiz, ela tinha algo a oferecer, no bem, né? Ela tinha conquistas, ela tinha valor espiritual, né? Ela tinha trabalho pelo próximo, né? Ela tinha amor oferecido, ela tinha mudança, então ela pôde ajudar. Então se a gente quer ajudar alguém, né? Tem uma frase que o Liel sempre fala pra gente, até ele que mandou na psicografia ontem, não sei se acho que foi o Lucas ontem, não, eu até confundo às vezes, gente, desculpa.
É tanta psicografia que a gente faz que às vezes a gente confunde, né? Os amigos espirituais falaram o seguinte: se a gente quer ajudar alguém que a gente ama, né? A melhor forma da gente ajudar é fazendo bem em nome dele. Então você quer ajudar o seu pai que desencarnou, o seu primo que suicidou, o seu amigo que você gosta tanto, né? Arregaça suas mangas e vai fazer o bem em nome dele. Vai visitar um orfanato, vai visitar uma creche, um asilo, vai vestir roupa em quem está precisando, vai movimentar e para fazer campanha para poder alimentar quem está com fome, para poder ajudar uma criança carente, vai fazer o bem, né? Vai ser uma pessoa mais afetiva, e faz isso em nome daqueles que você ama. Você vai estar ajudando eles, né? Foi o Lucas, isso mesmo, Edu, né? Vocês viram, o negócio tem hora que até a cabeça da gente fica ruim. Nossa senhora, então esqueço o nome dos espíritos, né? Mas é uma coisa a se pensar. Qual é o pior, orgulho ou vaidade? Depende, né? Eu acho que o orgulho é pior que a vaidade, porque o vaidoso pelo menos precisa de aprovação dos outros, né? Então ele convive, né? O orgulhoso ele basta por si só, né? Eu sou eu, né? Eu sou mais eu sou orgulhoso, né? Não preciso de nada de ninguém. Eu me basto, né? O vaidoso já deu um passinho para melhorar, porque o vaidoso ele precisa que todo mundo veja ele como o máximo, então ele já tem que interagir, né? Ele já tem que pelo menos agradar os outros de alguma forma, né? Então o vaidoso já é melhorzinho do que o orgulhoso, né? Boa noite. Quando eu desencarnar e meu ente querido já estiver reencarnado, vou saber quem é ele encarnado? Possivelmente que sim. É muito grande a chance, principalmente se você estiver numa esfera de equilíbrio. A espiritualidade mesmo ajuda a gente a encontrar. Você tem os espíritos equilibrados encontra, né? Às vezes o obsessor encontra as pessoas que eles perseguem, eles têm um trabalhinho para isso, mas eles encontram, né? A gente, com certeza, a espiritualidade amiga, a gente tendo condição e equilíbrio, você fala assim, sabe aquele lá que você gosta? Sabe aquela sua mãe lá, lembra da sua neta lá, ó? A mamãe lá, ó. Né? Lembra do seu netinho lá? Sabe aquele netinho que você gostava tanto lá? Que você andava com ele agarrado nele? Então, seu pai ali, ó. Seu tio ali, ó. Seu avô ali, ó. Né? Normalmente, esse reencontro acontece até encarnado. Às vezes um pai, uma mãe, um irmão volta, né? Como um neto, um filho. Mas é mais raro, né? Mas porque, né? Tem um certo tempo. Mas como um neto, como um sobrinho, né? Como alguém que você olha assim, eu gosto desse menino, não sei porquê, né? Esse menino vai, né? Posso saber que tem um laço aí, né? Os amores, os afetos que nós temos pelas pessoas são sinais de laços espirituais profundos, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala, né, junto com os amigos espirituais, dos verdadeiros laços, que não são os laços de sangue, são os laços do espírito. E os espíritos se encontram, se reconhecem de alguma forma, né? Então, mesmo que eu não saiba que aquele ali é o meu pai, né? Se eu tinha uma relação equilibrada com ele, pode ter certeza, eu vou bater o olho no menininho desses aí e falar assim, menininho me chamou a atenção, né? Pode ter certeza, né? Vai chegar um dia que a gente vai conseguir reconhecer, quando a gente tiver equilíbrio, né? Trabalho voluntário encarnado também está contando bônus? Não sei não funciona desse jeito não, bônus olha só no nosso lar, né? Conta, todo bem que a gente faz aqui, conta a nosso favor, né? Lembra lá do André Luiz, né? Os pacientes que ele atendeu lá, aquele tanto de paciente que ele atendeu de graça lá, dos quais lá alguns se lembravam dele. Valeu, não valeu? Então conta, né? O bem que nós fazemos é testemunha a nosso favor em qualquer lugar que nós estivermos na eternidade. Mesmo bem feito de má vontade, como é o caso do André Luiz, né? É verdade que os nossos entes queridos encarnados nos visitam aqui na Terra? Sim, é possível. Isso pode acontecer quantas vezes? Não tem um número definido. Depende muito, né, do nosso equilíbrio e do equilíbrio desse companheiro desencarnado. Por exemplo, imagine que o espírito desencarnado o André Luiz. Né? Vamos pegar o André Luiz aqui que ajuda a gente a entender. Você vai notar que o André Luiz no livro aqui, ele fala nesse capítulo que ele estava doido para visitar a família dele encarnada, né? A saudade da família era muito forte, né? E no próximo capítulo ele vai perguntar para a mãe dele, e aí, a minha mulher, os meninos, você sabe deles? Ele fala, não, eu visito eles sempre. Né? A mãe dele dá tipo uma cortada nele, fala que tá bem, né? E aí o que acontece? O André Luiz não estava pronto. Né? O André Luiz não dava conta. Por quê? Porque ele ia ter uma surpresa quando ele chegasse lá no plano físico, né? Surpresa para a qual ele, André Luiz, não estava preparado para lidar. É possível? É possível, se o espírito tiver equilíbrio suficiente para entender que ele não vai interferir na matéria. Tem entidade que, se vier para o plano físico, fica. Né? A dona Indalina, lá do capítulo, sem ser do penúltimo capítulo que a gente estudou, do capítulo 12. Ela queria ajudar os filhos dela, mas ela era um espírito desequilibrado. Né? Se o Clarence deixasse,
ela ia virar obsessora deles. Cheia de boa vontade, mas não ia dar conta de ajudar. Por quê? Porque o sentimento dela era desequilibrado e ela não tinha aprendido a fazer nada de útil para ajudar. Né? Então é possível? É possível sim. Né? É possível, com certeza. Né? A espiritualidade sempre traz, ou às vezes o espírito ele tem uma condição tal que permite a ele vir onde ele quiser. Por exemplo, a mãe do André Luiz. Olha o caso dela. Né? Bem diferente do caso do André Luiz. A mãe do André Luiz, ela fala isso para ele no próximo capítulo. Olha, ele pergunta da família dele, ela fala, eu visito meus netos e eles estão bem. Ou seja, ela vai lá na hora que ela quiser. Só que, né, ela tem um conteúdo de equilíbrio espiritual. Ela dá conta de ir lá, ver a situação deles e voltar para trás sem interferir demais. Né? Então é uma questão, é possível, com certeza. Né? O que acontece é que em muitos casos pode vir uma obsessão se o espírito não está pronto. Ou se o encarnado não está pronto também. Porque muitas vezes é aquilo que o André Luiz, você vê lá. Com 5 minutos de conversa com a mãe do André Luiz, ele já voltou aos comportamentos desequilibrados que ele tinha quando encarnado. Ele mesmo fala, né? Ele tratava a mãe dele como se fosse escrava. A mãe dele estava lá para ser o depositório, né, de todas as lamentações e, né, só para absorver os problemas dele. E, né, você vê que ele nem pergunta como é que ela tá. Para pra pensar nisso. Ela chega, ele visita ela, ele fica extremamente feliz, né? Mas em nenhum momento fala, mãe, como é que você tá? Você tá bem? Você tá feliz? O André Luiz só pensa nele. Ainda assim, naquele momento de alegria, a única visão que o André Luiz tem, e olha que ele tá melhorando aqui, tá, gente? Ele pensa só nele. Minha mãe tá aqui para resolver o meu problema. Minha mãe tá aqui para escutar meus problemas. Minha mãe tá aqui para eu despejar nela o que eu preciso. Né? Interessante. Será que realmente o bônus não conta lá em cima? Pois o mal que fazemos aqui pagaremos lá em cima no umbral. Né? Minha amiga, não preocupe em pagar. O amor cobre a multidão de pecados. Quem ama, não deve. Quem erra e busca amar, busca melhorar, né? As dívidas são muito pequenas. Né? Os erros vão ser esquecidos. Né? O que nos prende aos umbrais, às regiões inferiores, né? Lembrando que o nosso lar está no umbral, tá? Mas olha que maravilha que é o nosso lar, né? Mas o que nos prende às regiões inferiores são os nossos pensamentos. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é aprender a nos perdoar, nos compreender, nos respeitar. Como que a gente vai treinar para se perdoar? Perdoando o próximo. Como que a gente vai treinar para entender as nossas fragilidades, as nossas limitações e não exigir tanto da gente mesmo? Trabalhando para entender, para compreender e para perdoar as limitações do nosso próximo. Essa é uma coisa que o Lucas sempre fala com a gente, o Liel também. Né? Olha, usa de misericórdia com seu irmão e você vai ter sempre misericórdia com suas próprias falhas. Compreende os erros daqueles que convivem com você, que você vai ter muita facilidade de lidar com seus próprios erros, e eles existem, muitos. A medida com que nós julgamos o nosso próximo é a medida que com nós nos julgamos. Tá? Então o bem que nós fazemos sempre conta. E o mal, né, ele desaparece. Né? Quando você acende a luz, a escuridão some. 1 minuto de amor queima 1000 anos de treva. Pode ter certeza. O problema é que às vezes nós somos apegados ao mal, André Luiz. Né? Ele está lá na colônia, ele está lá cheio de um lugar cheio de luz, e ele só sabe mentalizar o negativo. Ah, porque eu sou, porque eu isso, porque eu aquilo. A mãe dele, sai dessa onda, sai desse negócio aí, André, para com isso. Ah, porque eu sofro demais, coitado de mim. Isso ele está revivendo o mal, ele mesmo está preso. Não é a espiritualidade que está fazendo ele pagar, ele mesmo busca. Por quê? Porque ele tem a mente culpada. Pode acontecer do espírito voltar para tentar ajudar a família e ficar aqui vagando? Pode acontecer. Se o espírito for desequilibrado, pode acontecer. Acontece às vezes muito. Né? Porque às vezes o espírito ele exige tanto de vir para poder ajudar que a espiritualidade deixa. Só que ele vem como a dona Dalina, né? Paralítico, sem poder fazer nada. Né? Ou então vem fazendo as coisas do jeito dele, na base da violência, na base da agressão, na base do ódio. Né? Aí vira um obsessor. Né? Quando sonhamos com esses entes queridos, o que significa? Pode ser que você está se encontrando com eles no mundo espiritual. Né? Vamos lembrar que o sonho é como o nosso cérebro, né? O nosso cérebro aqui, material aqui, interpreta as informações do mundo espiritual. Então, às vezes, a gente sai do corpo, a gente vai lá, tem uma experiência no mundo espiritual. Quando a gente volta, aí o sonho é elaborado. Ou seja, o nosso cérebro tenta, né, dar uma estrutura para aquela realidade extrafísica pela qual nós passamos. Então, por isso que o sonho é meio viajado às vezes. O sonho não é a mesma coisa que aconteceu. Né? Ele é uma adaptação. Já viu aqueles filmes lá que você mostra assim, como que o cara lembra? E depois mostra assim, ó, aconteceu foi assim.
né? Aí a pessoa conta uma história, foi assim, assim, aí depois mostra a história como é que foi de verdade. Então o sonho é mais ou menos isso. A gente tem uma experiência, a gente tem uma vivência no mundo espiritual. Quando nós retornamos para o nosso corpo, né, nós elaboramos o sonho, que é o que nosso cérebro aqui de carne dá conta, né? Mas pode ter certeza que nós encontramos sim. Pode ter certeza, quem se ama se encontra. O que nós precisamos ter é equilíbrio, né? Equilíbrio para amar sem paixões. O que é a paixão? A paixão retém, domina, amarra, prende, né? O amor liberta, compreende, né? O amor é livre, né? No sentido que o amor não exige nada. Está lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Tudo sofre, né? Tudo espera, tudo crê, né? Então o amor é algo superior. Nós estamos aprendendo a sair da paixão para entrar no amor. Paixão é posse, como o mesmo nome diz, é controle, é dominar, né? O amor é o quê? O amor por si só ele se basta, né? É interessante. São coisas boas para a gente ficar pensando, né? Mas lembre-se sempre, pessoal, que conta é o bem. Tá? Não tenham medo do mal. O mal é mais ilusório do que tudo, gente. Os espíritos estão nem aí pro mal que a gente faz, né? Os amigos espirituais, eu lembro de uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, e aí um amigo espiritual manifestou e falou assim pra gente na reunião. Falou assim, olha, nós sabemos tudo que vocês são, nós sabemos os seus defeitos e os seus erros, inclusive aqueles que nem vocês sabem. Mas nós amamos vocês do mesmo jeito. Isso é amor, né? Amor é essência, paixão é matéria? Nem tanto, porque eu posso amar na matéria, né? Amor é dar, paixão é reter, seja espiritualmente falando, seja na matéria. Existem espíritos apaixonados, né? O que é um espírito apaixonado? É alguém que acha que alguma coisa é posse dele, pode ser um encarnado, pode ser um lugar, uma obsessão é um espírito apaixonado. Meu dinheiro, meu filho, minha casa, meu poder, meu nome, né? Meu direito, isso é uma postura de espírito apaixonado. Seja ele na carne, seja ele no mundo espiritual, né? E o amor é o quê? O amor é esse sentimento que por si só se basta. Eu amo. Porque o amor se retroalimenta, né? Você dá amor, quanto mais amor você dá, mais amor você tem. Jesus nos ama. E Jesus não precisa do nosso amor, né? Com certeza ele fica feliz quando a gente manda amor para ele, né? De vez em quando a gente tem que pensar em Jesus com amor, né? Porque ele cuida da gente, né? Mas o amor de Jesus por si só basta para ele. Não precisa da gente, não. Né? Então o amor liberta, a paixão escraviza, né? Então assim, é interessante quando a gente vê aquelas lendas antigas, né? A gente vai ver os espíritos portando algema, né? Você já viu aquelas histórias dos espíritos arrastando corrente, né? O que aquilo simboliza, gente? São os espíritos que estão presos à matéria, né? Quando a gente fala matéria, gente, não é só dinheiro não, tá? Tem matéria, poder, vaidade, nome. Tem espírito que fica no mundo espiritual doido lá, porque eu fui o rei da Inglaterra, porque eu fui sei lá quem, e não larga aquilo não. Ele gira em torno daquilo o tempo todo. Ele fica lá nos museus antigos, ele fica lá nas universidades de história, lá para os caras ficarem lembrando dele. Lá ele fica feliz, lá, nossa, fizeram uma exposição sobre o Conde da Cenoura, que era eu. Aí o espírito fica lá, todo inchado. Não, aqui, ó, o meu trono, né? Vocês estão entrando no museu aqui, que era o meu castelo, olha só, ninguém entra aqui, eu sou o poderoso. Tem espírito, isso é uma paixão. Ele está preso naquilo ali. Né? Por isso que quando a gente encarna, a gente tem esquecimento do passado, porque nós somos tão apaixonados que a gente apaixona pela outra encarnação. Né? Muita gente que lembra do passado abandona a encarnação atual para ficar revivendo coisa antiga. Né? Fica lá viajando muito tempo, então como o cara tem dinheiro. Né? Então assim, se prender é paixão. Se libertar é amor. O André Luiz tinha uma relação de paixão com a mãe dele, não uma relação de amor. Ela não, ela já estava amando. Né? Porque ela conseguia ajudar o André Luiz sem ter a necessidade de estar lá com ele toda hora. Imagina o André Luiz com o poder da mãe dele de poder ir onde ele quisesse. Ele ia morar dentro da casa dele. Né? Essa que é a questão. A mãe do André Luiz está lá com ele. Ele ficou no umbral 8 anos. Ela não estava lá todo dia com ele no umbral. Ela ia lá visitar, via como é que ele estava e voltava. Se fosse o André Luiz, ia ficar lá, armar a barraca do lado dele. Né? Então, assim, é interessante a gente poder refletir sobre essas coisas. Né? Gente, para quem está entrando, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Nosso Lar aqui, ó, bonitinho. Né? Estamos no capítulo número 15 do livro Nosso Lar, né? Que é a visita da mãe, né? A visita materna, que é quando a mãe do André Luiz visita ele no mundo espiritual. Né? Que é um momento de extremo carinho, de extremo reconforto, de extrema esperança, mas é um momento de a gente poder pensar, né? Nas nossas relações afetivas, nos nossos apegos.
né? Lembrando que todo crescimento espiritual passa por uma palavrinha que nós temos uma dificuldade, chama renúncia. Tem até um livro maravilhoso com esse nome, quem puder leia, gente, né? O livro do Emmanuel, né? Que conta a história de um espírito iluminado que abandona as esferas superiores para poder reencarnar, porque o amor da vida dela, que é um espírito inferior, né? Precisava de ajuda. E ela desce das esferas iluminadas e fala, não, vou lá reencarnar. E aí os mentores espirituais, né, tão elevados quanto ela falam, olha minha filha, você vai pra Terra. Você chegar lá vai ser complicado, você vai estar encarnada. Ajuda ele daqui. Fala, não, vou lá, que eu quero. Ela tinha nível evolutivo, ela desceu. E fez, e aconteceu. E salvou o cara, tá? E quem quiser, leia lá o livro, Renúncia, né? Pelo Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, um livro dessa grossura, assim, maravilhoso, lindo, você chora, ah, meu Deus do céu, Alcione, que é o nome do espírito iluminado, né? Que num livro anterior já tinha participado, né? Sobre o nome de Célia, em outra vida, né? No livro Ave Cristo, aparece ela, e no livro, no livro Ave Cristo, não, no livro 50 anos depois, confundi os nomes, pensei e não falei outro. No livro 50 anos depois tem uma mocinha chamada Célia, né? Que vai aparecer lá no livro, que é a Alcione. Ela vai voltar lá no livro Renúncia, né? É um livro fantástico. Nossa, bom demais. O livro chora, né? Eu prefiro o Paulo Estevam, tá, gente? Eu gosto mais do Paulo Estevam, mas tudo bem, né? Mas todos são maravilhosos. O romance do Emmanuel é bom demais. Nossa Senhora, você quer saber o que é espiritualidade? Vai ler os romances do Emmanuel. Aí você vai ver o que é o Espírito de Luz. Fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a Alcione. Quando você lê o livro, fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual esse espírito aí que aparece no livro, né? Mas são conhecimentos que vão sendo aí trabalhados com a gente, né? Então quem quiser aí, ó, outro livro fantástico, eu falei, o Paulo Estevam, né? Você lê lá o Paulo Estevam, você encontra o Liel lá, tá lá no livro Paulo Estevam lá, você vai ver lá o Gamaliel lá, né? É o Liel, né? Você vai ver lá o Lucas lá dando umas voltinhas lá com o Paulo lá, com o povo lá, né? Só para deixar a gente com vontade lá de ficar vendo, né? As histórias daquela época lá. Depois vocês leem lá o livro, né? Paulo Estevam, bom demais, né? Eu acho o livro fantástico. Mas voltando, né, pessoal, a gente está falando do André Luiz, nosso laço deixante viaja muito aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo que nós temos aqui. Nós temos 10 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, puxar algum assunto, fique totalmente à vontade, tá? Senão a gente vai falando aqui até, né, se perder aqui, né? Lembrando, né, gente, que o conteúdo de todos os livros são o reflexo da vivência desses espíritos. Apesar de não ser tudo, é claro, né? O André Luiz passou por muito mais coisas no mundo espiritual, né? Ele colheu ali alguns detalhes da jornada dele no mundo espiritual, até porque um livro não ia caber, né? Tanta coisa que acontece, né, com um ser, né? O próprio João Evangelista, no Evangelho, ele fala, né, que se fosse falar tudo que Jesus fez, não ia ter livro suficiente para escrever tanta coisa, né? Mas o livro tem esse poder, né, de estimular, de nos abrir a percepção. O Lucas HQ na época do Paulo era o Lucas mesmo, o mesmo nome, tá lá. E assim, tem um poder de nos estimular, tem um poder de nos ajudar a seguir em frente, tem um poder de nos dar ali uma abertura mental, né? Tem o poder de nos fazer nos sentirmos melhor, né? Então assim, a leitura ela modifica a nossa vibração, né? Tem aquilo que antigamente, lá na década de 40, na década de 50, eles falavam de leitura edificante. O Emmanuel gostava desse termo, né? Que esse termo lá do metade do século XX, né? E quando é edificante, né? Que é edificar, construir, né? Marcelo, o que acontece a quem se suicida? Quando eu desencarnar, é possível ir de encontro a esse espírito, saber como está? Então, os espíritos que suicidam, né, é uma situação muito complicada. Entretanto, né, ao invés de falar dos negativos, a gente sabe que a espiritualidade cuida desses espíritos, né? Eles entram num estado espiritual muito complicado, porque eles entram quase que numa loucura, né? Dependendo, claro que tem casos e casos, né, gente? Mas a gente sabe que os espíritos suicidas, eles estão aos cuidados de Maria, mãe de Jesus, né? E com certeza, se você tiver equilíbrio suficiente, você pode ajudar, sim. Você pode ajudar agora, se você conhece alguém que suicidou. Tem até uma mensagem, acho que foi a mensagem de anteontem, né? A penúltima mensagem que o Liel mandou, ou o Lucas, não lembro bem, é tanta mensagem, igual eu falei, gente, é tanta mensagem que às vezes eu mesmo escrevo, eu mesmo esqueço, né? Falando sobre suicidas. E aí o que acontece? A gente pode ajudar muito com um prece por eles, né? As preces que a gente faz por aqueles que precisam são fundamentais, ajudam demais, fazer o bem em nome deles, né? No livro Paulo Estevam, o Liel, o Gamaliel, é esse mesmo, você vai ver lá o Gamaliel lá, é o Liel, né? O Liel é a abreviatura, né? Vai ficar mais fácil de escrever, né?
Mas assim, faça prece, né? Com certeza, se você tiver condições de ajudar, às vezes a espiritualidade até te levou lá para ajudar o companheiro, né? O suicida, ele entra num estado muito sofrido, né? Assim, mas a misericórdia divina não abandona ninguém, não, tá? A gente sabe que a espiritualidade amiga tem recurso para ajudar quem quer que seja. O bem sempre vence, né? Por mais que a gente lute contra o bem, por mais que a gente seja revoltado contra o bem, né? Muitas vezes é o que nós somos, né? Qual o livro que fala que Maria é responsável pelos suicidas? No livro Memórias do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, né? Conta a história lá. Esse livro foi escrito no início do século XX e conta a história de uma colônia espiritual chamada Colônia Espiritual Maria de Nazaré, que fica na cidade do Porto, em Portugal. É tipo o nosso lar, né? O nosso lar em Portugal, vamos dizer assim. Então lá chama-se Hospital Maria de Nazaré, né? E lá nessa região são atendidos os espíritos suicidas daquela região da Europa, lá de Portugal, é claro, né? Mas lá fala isso. Bem-vindo, César. Não tem problema, ainda bem que nós temos a tecnologia, fica tudo salvo, né? Então, assim, não se perde nada, né? E a vibração da amizade é o que conta, tá bom? Mas Marcelo, suicidas entre loucura pelo fato de se matar e achando que o fim não é. São ateus, não acreditam na espiritualidade, né? Nem tanto a questão religiosa. Muita gente morre. A questão não é nem acreditar em Deus, né, Edu? O que acontece? Normalmente o suicida ele entra num estado de negação. Primeiro, né, porque ele espera, é o que você falou, né, ele queria morrer e ver que a morte não existe. Segundo, ele se sente preso ao ato do suicídio, ou seja, aquela pessoa que dá um tiro na cabeça, que se enforcou, aquela coisa toda, ele fica revivendo aquele ato. Normalmente, ele fica preso num looping dentro daquela vibração e daquela energia. Tirar ele daquilo é muito difícil, né? Às vezes ele tem que reencarnar para sair daquilo, né? Dividindo com vocês, eu lembro de uma experiência que a gente já atendeu vários suicidas na reunião mediúnica, e eu lembro uma vez que a gente foi atender um rapaz que suicidou, né? Um desencarnado, e aí a gente foi até ele em espírito, né? Saiu do corpo, e aí quando ele chegou perto dele, ele estava preso dentro de um looping. Como é que é? Você entrava dava para você entrar onde ele estava ali, uma região do mundo espiritual que ele criou lá com a mente doente dele. Ele repetia a mesma cena, que era ele entrando dentro de casa, era um quarto, se parecia um hotel, uma coisa assim, ele entrando, né? Ele sentava, ele pegava um jornal, ele lia alguma coisa no jornal, né? Ele guardava o jornal, abria a gaveta, tirava um revólver, colocava uma bala, punha na cabeça, dava um tiro. Caía na cama e se revia de novo na porta, do mesmo jeito. Ele entrava na porta, abria a porta, sentava na cama, pegava o jornal, lia o jornal, pegava o revólver na gaveta, colocava uma bala, dava um tiro na cabeça. Ele ficava repetindo aquilo o tempo todo. E sentindo aquela dor, tanto é que quando ele se apresenta para se comunicar, ele estava com um buraco enorme aqui na cabeça, aqui, ó, né? E quando ele incorporou, vamos dizer, se eu usar esse termo que ninguém usa mais, tá? Quando ele se aproximou para poder falar através da gente, eu senti como se a minha cabeça tivesse explodido, parecia que tinha aberto um buraco na minha cabeça, nunca senti tanta dor na minha vida, né? Então, assim, ele fica preso naquilo, e aquilo normalmente enlouquece o espírito. Entendeu? Então junta isso e junta que eles vão para aquelas regiões onde tem um monte de suicida, e aí o desequilíbrio de um começa a envolver o outro, é uma coisa muito diferente. Nossa, muito difícil, né? Marcelo, o tempo paga naquele momento para o suicídio? Para muitos deles sim, tá? Para muitos deles. Alguns é diferente, né? Você vai ver, quem quiser ler o livro, eu recomendo. Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. Conta a história daquele escritor português famoso, Camilo Castelo Branco. No livro ele muda o nome para Camilo Cândido Botelho, né? É aquela mudança de nome que todo mundo sabe, né? É o Camilo Castelo Branco, que se suicidou porque ficou cego, né? E ela conta a história dele, interessantíssimo, né? Filme Amor Além da Vida, eu já vi lá com aquele moço até que suicidou também, coitado, né? Que eu gostava tanto dele, que fez o doutor, aquele Patty Adams, né? O Robin Williams. Não, eu adorava o Robin Williams, né? Adoro, né? Aproveitando, né, que Jesus abençoe onde ele estiver, que dê a ele muito amor, muita luz, porque ele também passou pelo suicídio, né? O cara que trouxe tanto amor, tocou tanto o coração de tanta gente e infelizmente não conseguiu, né? Que ele consiga aí receber luz e amor nesse momento, né? Mas são coisas muito interessantes, né? Pra gente poder estudar e pra gente poder ajudar. Mas lembra, tá? A situação é dolorosa, mas o amor é maior, né? Como diz o Lucas lá no texto, lá, se nós orássemos mais, nós ajudaríamos mais. Muito poucos oram pelos suicidas, né? E a gente pode ajudá-los aqui, né? Escutando, ajudando, e a gente pode ajudar aqueles que estão lá, né?
Saúdo, minha irmã, né? Deus abençoe os suicidas, bem-vindo, tá, meu amigo, né? O Robin Williams, isso mesmo, né? Fez filmes de amor e se matou, né? Então, assim, que ele receba boas vibrações, espero que ele esteja bem, né? Porque realmente é muito complicado, não nos compete o julgamento, não nos compete de forma alguma julgar aqueles que caem, né? E voltando à questão da religião, né? Como eu já falei, né, Edu? É uma coisa que os espíritos sempre falam para mim, né? Tem ateu que é mais cristão do que a gente, né? Tem ateu que faz mais o bem, que faz mais, que vive o que Jesus falava sem acreditar nele. Isso é fantástico. Tem muita gente que duvida de Deus, duvida de Jesus, duvida de tudo, mas vive o que Jesus prega. Esse está na minha frente, vai chegando no mundo espiritual, vira espírito de luz. Com uma semana ele acostuma, né? Porque ele já faz o bem, ele vai chegar lá, beleza, existe, né? Olha, né? Acostumou. Pode ter certeza. Se sou médio ostensivo e tenho contato com muitos espíritos, entre eles suicidas, isso quer dizer que a minha vibração está igual a deles? Depende, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente entra em contato com alguns espíritos para poder ajudá-los na reunião mediúnica, né? Então, por exemplo, o espírito suicida, igual que eu te contei, quando eu te contei essa história aqui, né? Que Deus abençoe o irmão, né? Eu que recebi a comunicação dele, né? Eu não tenho vontade nenhuma de suicidar, fala a verdade, nem quero, né? E sim, mas assim, a gente pode momentaneamente ser atraído, né? Até porque nós podemos ajudar. Né? Então, assim, aqueles 10 minutos que eu dividi a dor que ele sentiu comigo, né, doeu pra caramba em mim, mas pra ele alivia. Entendeu? Então ali ele pode ser ajudado. Eu lembro que ele estava tão desesperado que a única coisa que ele conseguiu falar foi mãe. Uma das comunicações mais emocionantes que eu já tive. Toda aquela dor, assim, ele não conseguia verbalizar, né? Dado o estado de desequilíbrio que ele estava. E aí, quando ele conseguiu, né, dar uma aliviada, a primeira coisa que ele falou foi mãe. Foi um mãe tão sofrido, tão desejoso, que a mãe dele veio e conseguiu tirar ele daquela situação. Não que ela não quisesse, mas era mais ou menos o que acontecia com o André Luiz. Ele estava preso dentro daquela ideia fixa da morte, entendeu? Mas o bem consegue, né? Não importa que haja tempo, o bem consegue. Fazer um pensamento bom para os que se foram também é prece, com certeza, né? Tudo é útil. Lembrar de bons momentos, lembrar de boas lembranças, né? Ira, ódio e violência levam isso, com certeza, viu, meus irmãos? Com certeza, né? E hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Tem muita pessoa sozinha, então se a gente puder conversar com alguém, se a gente puder gastar 10 minutos de telefone com alguém que precisa, né? Nem que seja mensagem do WhatsApp, gente, já ajuda, né? Não tenham vergonha de fazer o bem, não tenham vergonha de ajudar, não tenham vergonha de oferecer que seja uma migalha de amor, né? Meus amigos, nosso tempo chegou ao fim, né? Até porque os amigos espirituais estão aqui ajudando aqui, eles têm que ir também, né? Porque senão, né? Estão sustentando o trabalho aqui, eles têm mais o que fazer, né? Em bom sentido, é claro, né? Vamos aproveitar e vamos fazer uma prece hoje, né, direcionada aos companheiros que se perderam pelo suicídio, né? Como diz o Lucas, todos nós suicidamos em alguma encarnação do passado. Eu sei que eu suicidei há uns 2.000 anos atrás, né? Não bem mais, uns 3.000 aí, eu andei suicidando também, né? Então, assim, né, foi um ato de desespero, né? Mas suicidou, né? Então nós sabemos o que é, né? Então todos nós em algum momento aí do nosso passado espiritual, que é longuíssimo, que não dá nem para contar, já suicidamos também, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo de amor, pedindo a Jesus, o Divino Mestre, o amigo incomparável, que possa neste momento derramar o seu amor sobre nós, levando aos nossos corações o consolo, a alegria, a esperança, a fé. Senhor Jesus, que é para nós o caminho, a verdade, a vida em todos os tempos, te pedimos neste momento o auxílio para seguirmos, o entendimento e a oportunidade do trabalho. Ajuda-nos a ajudar, a servir, a compreender, a perdoar, a respeitar, a doar. Ajuda, Senhor, todos aqueles que estão precisando, todos aqueles que estão, neste momento, ligados a nós, através das vibrações do amor. Abençoa, Divino Amigo, os doentes, os necessitados e, principalmente, neste momento, os irmãos que se perderam pelo suicídio. Que neste momento o nosso amor em forma de prece, as nossas vibrações em forma de carinho, possam chegar a esses corações, reerguendo, ajudando, iluminando. Divino Amigo, não nos compete o julgamento e tão somente
a fé, o desejo do bem e o desejo de amar. Ajuda-nos a ajudar, ensina-nos a amar. Permite que possamos juntos trabalhar, aprender e nos alegrar em Teu nome. Fica conosco hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, né? Estamos aí terminando o estudo, né? Eu tô vendo que tem uns amigos que estão chegando, mas não fiquem preocupando, vai ficar tudo salvo lá, né? Vai ficar salvo aí no IGTV se não der nenhum problema técnico, né? Se bem que a gente pode falar que ultimamente tem dado, não, né? Então, assim, que Jesus possa nos abençoar sempre, tá? Fiquem em paz, fiquem em luz, que Jesus possa nos ajudar, né? A sermos melhores e que a gente possa ser as mãos do Cristo no consolo de quem precisa, na oportunidade que se apresentar. Muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês. Fiquem com Deus.